Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 15 da lista 4. Quem desejar revisar o conteúdo relacionado a esse exercício pode fazê-lo na seção 4.4 das notas de aula. No item A, nós vamos calcular a derivada de ordem 99 da função y igual a seno de x. No item B, nós vamos calcular a derivada de ordem 35 da função y igual a x vezes seno de x. Aqui no item A, eu vou escrever f de x igual a seno de x. Bem, para resolver o item A, nós precisamos saber que a derivada da função seno de x é igual à função cosseno de x. E que a derivada da função cosseno de x é igual menos a função seno de x. Bom, pessoal, então nós temos que f' de x é igual a derivada de seno de x, que é igual a cosseno de x. f' de x é igual a derivada de cosseno de x, que é igual a menos seno de x. f' é igual a derivada de menos seno de x. Isso é igual a menos a derivada de seno de x, que é igual a menos cosseno de x. Bom, pessoal, a partir de agora, usamos a seguinte notação para a derivada de ordem superior. Então, a derivada de quarta ordem de f de x é igual a derivada de menos cosseno de x, que é igual a menos a derivada de cosseno de x. Como a derivada da função cosseno é menos seno, menos com menos fica mais, então nós temos exatamente seno de x. Bom, então nós acabamos de verificar que a derivada de quarta ordem da função f de x é exatamente a própria função f de x, ok? Bom, pessoal, vocês concordam que se eu derivar essa função é a mesma coisa que derivar essa função? Então, a partir disso, nós temos o seguinte: a derivada de oitava ordem da função f de x, isso é igual à derivada de quarta ordem da função f de x, que por sua vez é igual à própria função f de x, ok? Prosseguindo com esse raciocínio, então a gente vai concluir que a derivada, cuja ordem é um múltiplo de 4, vai ser igual à derivada de oitava ordem da função f de x, que é igual à derivada de quarta ordem, que por sua vez é igual a f de x. Bom, com isso, pessoal, o nosso objetivo agora passa a ser o seguinte: qual que é o maior múltiplo de 4 menor do que 99? Né? Com algumas contas simples, nós podemos verificar que 24 vezes 4 é igual a 96 e que 25 vezes 4 é igual a 100. Portanto, pessoal, 96 é o maior múltiplo de 4 menor do que 99. Consequentemente, nós temos o seguinte: a derivada de ordem 96 da função f de x coincide com a própria função f de x. A derivada de ordem 97 da função f de x coincide com f' de x. A derivada de ordem 98 da função f de x coincide com a derivada segunda. E, por fim, a derivada de ordem 99 da função f de x coincide com a derivada de terceira ordem. Só que a derivada de terceira ordem, pelo que nós sabemos, é exatamente menos cosseno de x. Ok? Portanto,
A derivada de ordem 99 da função coincide com a derivada de ordem terceira, que é menos cosseno de x. E isso finaliza a solução do item A. No item B, vamos considerar h de x igual a x vezes seno de x. Nesse item, nós vamos aplicar a regra do produto. Recordem que a derivada de f vezes g é exatamente a derivada da função f vezes a função g mais a função f vezes a derivada da função g. Aplicando a regra do produto, nós temos que h' de x vai ser igual à derivada da primeira função vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ou seja, a derivada de x com relação a x é 1 vezes o seno de x mais x vezes a derivada de seno com relação a x, que é cosseno de x. Isto é, h' de x é igual a seno de x mais x vezes cosseno de x. Bom, pessoal, então, derivando novamente, nós temos que a derivada segunda vai ser igual a derivada da função seno mais a derivada do produto, x vezes cosseno de x. Bom, isso aqui vai ser igual a derivada da função seno com relação a x é cosseno de x. E a derivada desse produto é a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada de cosseno é menos seno. Ou seja, h2' de x é igual a 2 cosseno x menos x vezes seno x. Bom, pessoal, se a gente continuar derivando da função h, então nós vamos obter as seguintes derivadas. Bom, pessoal, notem que a derivada da função seno é a função cosseno. A derivada da função cosseno é menos a função seno. A derivada de menos a função seno é menos a função cosseno. A derivada de menos a função cosseno é exatamente a função seno. Do mesmo modo, a derivada da função cosseno é menos a função seno de x. A derivada de menos a função seno de x é menos a função cosseno. A derivada de menos a função cosseno é seno de x. E a derivada de seno é a função cosseno. Então percebam, pessoal, que esse comportamento vai se manter. Além disso, a derivada da função seno, ok, já sabemos, é a função cosseno, só que quando nós aplicamos a regra do produto aqui, a função cosseno que surge da regra do produto se soma à função cosseno que eu tinha anteriormente, o que produz então duas vezes a função cosseno. Esse comportamento se mantém, porque a derivada de duas vezes a função cosseno é menos duas vezes a função seno, ok? Só que quando nós aplicamos a regra do produto aqui, nós vamos obter menos a função seno de x, que se soma com menos duas vezes a função seno de x que eu tinha, o que produz menos três vezes a função seno de x. Além disso, pessoal, notem o seguinte. Vocês percebem alguma semelhança entre a derivada primeira e a derivada quinta? Bom, com exceção desse fator aqui, com exceção desse número, tanto as funções que estão envolvidas como o sinal são os mesmos, ok? Se eu derivar 4 vezes essa função, a derivada de quinta ordem da função h,
Então, nós vamos ter que a derivada de nona ordem da função h de x vai ser exatamente 9 vezes a função seno de x mais x vezes a função cosseno de x. Ok? Procedendo dessa forma, a gente chega então que a derivada, cuja ordem é um múltiplo de 4 mais 1 da função h de x, vai ser exatamente 4n mais 1, que multiplica a função seno de x mais x vezes a função cosseno de x. Ok? Essa observação, então, que vai permitir a gente concluir o exercício. Por quê? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que procurar, então, qual que é o maior múltiplo de 4 somado 1, que é menor ou igual que 35, ok? Fazendo algumas continhas, então nós temos que 4 vezes 8 é igual a 32, ok? Logo, 4 vezes 8 mais 1 é igual a 33. Dessa forma, pela observação que nós fizemos antes, nós temos que a derivada de ordem 33 da função h é igual a 33 vezes a função seno de x mais x vezes a função cosseno de x. Ok? Bom, pessoal, para finalizar o exercício, nós só temos que derivar essa função aqui mais 2 vezes, ok? Então, vamos lá. A derivada de ordem 34 da função h de x é quem? Vai ser a derivada dessa função, 33 vezes seno de x mais x vezes cosseno de x, ok? Isso aqui vai ser exatamente 34 vezes cosseno de x menos x vezes seno de x, ok? Continuando, a derivada de ordem 35 da função h de x vai ser exatamente a derivada dessa função, ou seja, derivada de 34 vezes cosseno de x menos x vezes seno de x. Ok? Isso vai ser exatamente menos 35 seno de x menos x vezes cosseno de x. E isso finaliza a solução do exercício.